Fala você, torcedor tricolor! O assunto é o estádio de Laranjeiras. Para não dizer que não falei de Laranjeiras. Pois é, torcedor. Bom, deixa eu começar aqui mostrando as minhas credenciais para falar sobre o assunto. Eu entendo de obra o mesmo que eu entendo de física quântica, ou seja, absolutamente nada. Mas a questão aí, gente, é a seguinte: o nosso estádio, ele é muito importante, né? E por que eu tô falando isso? Gente, eu não sei nada de obra, de projeto, que o prédio é tombado, que não sei o que. Eu só vou dizer uma coisa: independente de qualquer coisa, se o estádio, qual é o tipo de reforma, qual o projeto que vai ser realizado, o que interessa para mim nesse momento, sinceramente, é que seja realizado. E sabe por quê? A importância que o Fluminense tem como instituição esportiva, que vai além do esporte. Um exemplo, aquele terreno ali, era o terreno, né, se não me engano, da família Guinle, e que foi um terreno doado, né, ali ao Fluminense, para que o tricolor pudesse instituir a sua sede, né? Só que reza a lenda que muito nos primórdios, né, do lado ali, você tem o palácio, e muito antes até do Fluminense existir, daquelas janelas, a princesa Isabel assistiu a uma partida de futebol. Pô, como assim uma partida de futebol? Pouca gente sabe, gente, mas a princesa Isabel era uma espécie de mecenas dos esportes no Brasil. Então ela é uma espécie de matriarca do desporto brasileiro. E reza a lenda, muito antes do futebol se tornar uma paixão popular, ainda lá no século XIX, né? Algumas pessoas que tiveram contato com futebol na Europa, provavelmente no norte da Europa, né, onde o futebol se popularizou mais rapidamente, né? E mesmo antes de existir o estádio do Fluminense, ou o campo que existia antes, né, do nosso estádio de Laranjeiras, parece que por ali, por aquela área ali, a galera resolveu fazer meio que uma partida assim de apresentação improvisada e a princesa teria ficado da janela vendo o jogo. Então aquele lugar ali é um lugar muitíssimo importante, né? O Fluminense tinha um campo ali antes de construir o estádio, chegou a construir uma arquibancadazinha mais modesta antes desse estádio que no início do século passado era muito moderno, né? Bom, enfim. E o Fluminense, nós sabemos, em 1914, portanto, antes da construção, né, do nosso estádio, mais ou menos como ele existe hoje, nasceu ali também o selecionado brasileiro, a seleção brasileira. Portanto, a seleção brasileira tem o nosso DNA, né? Fora isso, né, o Fluminense constrói ali o estádio, né, em 1918, que fica pronto em 1919. O contexto de construção do estádio é também uma pandemia, na época, a gripe espanhola, certo? E o Fluminense ali com recursos próprios, né? Com tudo que a gente representa para o desenvolvimento do futebol, do esporte, da cultura no país, o Fluminense consegue construir um estádio moderníssimo para a época, para o futebol que já vinha ali se tornando, né, naquele contexto, um esporte de massas, né? Então o Fluminense praticamente organiza ali para a seleção brasileira, né, o Sul-Americano de Seleções, né, a Copa América de 1919, né? E então o Brasil conquista ali o seu primeiro título relevante. Depois disso, galera, o estádio é ampliado, né, para a Copa América, né, ou Sul-Americano de Seleções de 1922, e esse ano é emblemático, porque o Fluminense realiza os Jogos Olímpicos da América Latina, que é como se fosse uma espécie de Pan-Americano. E o ano de 1922 é o ano do centenário da independência do Brasil. Portanto, Brasil quebrado, falido, velha república, e o Fluminense
o Rio de Janeiro, então, capital da República, o Fluminense praticamente arca sozinho com os eventos de comemoração do centenário da independência do Brasil. Em 2022, esperamos que o estádio volte, esperamos que tenha público, esperamos que essa pandemia já tenha passado. E, sinceramente, né, pela importância daquele lugar para a história do Brasil, desse ano de 2022, do bicentenário da independência do Brasil, a minha torcida de coração é que esse estádio, o mais importante do Brasil, um dos mais importantes do mundo, esse estádio precisa renascer, né? Toda a nossa sede, todo o nosso complexo ali patrimonial, ele é de uma importância histórica ímpar, né? Tanto no aspecto arquitetônico, artístico, enfim, né? O Salão Nobre do Fluminense, ele é um lugar também que reverbera, né, a cultura, a música, o Villa-Lobos, né, o canto orfeônico. O Villa-Lobos fez várias apresentações no nosso estádio, no contexto do Estado Novo, né? O nosso estádio era um dos centros, digamos assim, né, da política, da cultura, e, portanto, não quero saber, eu só torço para que aquilo dali, né, volte, renasça e que seja preservado, porque é muito importante para todos os brasileiros, não só para os tricolores. O Fluminense é uma instituição cuja história se confunde com a história do nosso país. Nós temos uma importância civilizatória, essa instituição aqui, por isso nós somos o maior clube do Brasil. Nós somos praticamente os fundadores do Brasil moderno. Então, meus amigos, eu desejo de coração que o estádio de Laranjeiras, no bicentenário da independência do Brasil, possa renascer pela sua importância histórica, simbólica, estética, histórica, tudo. É o meu desejo, como brasileiro e como tricolor. Nós somos o Brasil. Sou Teixeira Mendes, fico por aqui.